Boa noite a todos. Começamos hoje o estudo do capítulo 42 do livro do Gênesis. Recordemos, em breves palavras, o conteúdo do capítulo 41, os sonhos do faraó. José está preso, interpreta os sonhos de dois egípcios, que quando sai da prisão, um é morto, o outro volta a trabalhar na corte do faraó. Esse tem um sonho misterioso e sonha novamente, e este, que havia sido preso por vontade do faraó, conta ao faraó que na prisão havia alguém capaz de interpretar o sonho. José é chamado, apronta-se todo, interpreta o sonho se refere a 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Ele dá a interpretação do sonho. José aconselha o faraó a tomar as devidas providências. Quem é que eu vou colocar à frente do meu povo para tomar essas providências? Enfim, e ele escolhe o próprio José, que toma todas essas providências. Vem os 7 anos de fartura. O Egito se prepara em todos os sentidos para os 7 anos de sofrimento, de carência, etc. E começa esse período. A penúria cresce no Egito, e não somente no Egito, mas em toda a região, em toda, digamos, para aquele tempo, em toda a face da terra. E aí, os egípcios se dirigem ao faraó: não temos mais nossos mantimentos. No começo tinham, mas os mantimentos acabaram. Ide a José, fazei o que ele vos disser. E agora, nesse contexto de penúria, não sabemos se no primeiro ano da penúria, ou no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, o fato é que a fome, a carência, a miséria que atinge o Egito, atinge também Israel, onde está residindo o idoso Jacó. Esse é o contexto para iniciarmos o capítulo 42, vamos ao versículo 1. E Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Chegou a fome. Aliás, a fome, a miséria, essa não é a primeira que ocorre na Bíblia. Uma aconteceu no tempo de Abraão, outra aconteceu no tempo de Isaac. Lembram disso? Se não lembram, vamos lá. Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Vocês já estudaram isso, já deviam saber. Vamos lá, todos juntos. Gênesis 12, 10. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Olha que interessante. Que interessante. Ele ainda se chamava Abrão, não era nem Abraão. Foi viver no Egito por causa de uma grande miséria, a fome que havia se alastrado até a Palestina. Agora vamos ver o filho dele. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. Gerara é a atual Gaza. Não precisou ir para o Egito. Procurou ali Abimeleque. Então vejam que coisa curiosa. Fome no tempo de Abraão, fome no tempo de Isaac, e agora fome no tempo de Jacó. Muito bem. Vamos ao versículo 2. Então vejam: por que estáis olhando uns para os outros? Quer dizer, os filhos não sabiam o que fazer, os meninos não têm iniciativa, estão padecendo, já todos estão sofrendo. Então podemos colocar escravos, podemos colocar os animais, não é? A agricultura está comprometida, a terra está bastante inóspita. Quem conhece a geografia da Terra Santa sabe que é uma região, tem uma parte, sem dúvida alguma, muito florida, muito bonita, uma parte bem favorável à agricultura, sobretudo o norte, mas quanto mais você vai se dirigindo ao sul, mais as condições vão ficando inóspitas, não é? Muito bem.
Versículo 2: eu soube que há trigo no Egito, descei lá e comprai-o para nós, poderemos assim viver e escaparemos à morte. Ele soube, certamente alguém contou para ele. A ordem é clara, penso que o versículo 2 dispensa qualquer comentário. De fato, o risco de morrer de inanição, aqui me parece, no versículo 2, bastante evidente. É preciso tomar providência. A comida está acabando, não é? Os víveres estão acabando, e se essas providências não forem tomadas, a situação pode redundar nessa palavra horrorosa, que é a última do versículo 2 avante. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Desceram 10 irmãos, daqui a pouco vamos saber por que Benjamim não desceu, e vejam, Benjamim, que é irmão de pai e mãe de José. José, que já é a segunda maior pessoa em termos de autoridade no Egito. A explicação para o fato de Benjamim não ir está no versículo 4, e mais para frente, José, quando receber a notícia de que Simeão ficou preso no Egito, vai protestar, não quer ceder o menino, é o seu querido. Bom, mas esse drama é um pouquinho mais para frente. Então vão os 10 irmãos, versículo 3, descem ao Egito para comprar trigo. Versículo 4: Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José, com medo, pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Lembrem-se que José e Benjamim são os 2 filhos da amada Raquel, que já havia morrido, certamente nessa época. Então, ele nunca se afeiçoou a Lia, e gerou vários filhos de Lia. De Raquel, que morreu em Belém, nas proximidades de Belém, e ali foi enterrada, teve 2 filhos. O primeiro, José, nasceu em Padã Aram, e o segundo nasceu exatamente em Belém, de Éfrata. Raquel morreu de parto. Então, o pontazinha de rama, Jacó se afeiçoou muito ao menino. Na cabeça dele, José já havia morrido, porque os irmãos enganaram o pai, fazendo pensar que o menino tinha morrido. Na verdade, o menino fora vendido como mercadoria para o Egito. Então, é mais do que presumível essa preocupação, essa proibição dele, ou seja, o garoto não vai. Não me perguntem a idade do menino nessa época, porque não saberia dizer. Tratava-se provavelmente de um adolescente ou de um menino que já está chegando à maioridade. Avante. Os filhos de Israel, vejam o curioso, até agora chama-se Jacó, a partir daqui Israel. Que interessante. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão de outros para comprar víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. O versículo parece dar a seguinte informação: eram pessoas oriundas de várias regiões, vamos chamar de vários países, não somente de Israel e ali as proximidades, o que hoje entendemos por Síria, por Líbano, por Arábia Saudita, por Jordânia, mas provavelmente também de outras partes do norte da África, os países que circundam o Egito. A fama do Egito era grande, certamente a fama de José como grande administrador, o Egito como grande produtor, que nesses últimos 7 anos tomou as providências, a colheita foi farta, etc. Então, muitas pessoas do mundo antigo acorriam para lá. Bem, José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo o mundo. Desde sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. Bom, o versículo 6, nós temos aqui o cumprimento literal
dos 2 sonhos que ele teve. Quem lembra? No capítulo 37, vamos dar uma olhadinha, a quem não veio naquela aula, capítulo 37, versículos de 7 a 9, sonho que foi dito pelo próprio José com a maior das inocências, o que gerou uma raiva tremenda, uma inveja tremenda, um ódio tremendo dos seus irmãos. Ouvi, e disse-lhes ele, o sonho que tive, estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam, e se prostravam diante dele. Olhem bem o versículo 6 de Gênesis 42. Seus irmãos disseram-lhe, quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? Mas é exatamente o que vai acontecer agora. E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Agora, esse versículo 9 vai acrescentar o próprio pai e a mãe dele aos irmãos que vão se prostrar diante dele, porque ele vai ser, na verdade, o protetor de toda a família. Versículo 9, José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos, tive, disse ele, ainda um sonho, o sol, a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Não interessa mais o questionamento do pai, enfim, mas o pai ficou meditando, e agora começa a se cumpre-se exatamente, pelo menos o primeiro sonho de José. Eles se prostram diante dele com o rosto por terra, em sinal de grande respeito. Não é necessariamente prostrar-se por terra, o gesto que hoje os islâmicos fazem quando rezam diante de Alá, ajoelham-se e colocam a cabeça no chão, é uma prostração profunda, gesto que no mundo antigo pagão não significava necessariamente adoração, mas um gesto de reverência. E não temos aqui pessoas que se prostram diante da maior autoridade do Egito depois do faraó, mas de pessoas desesperadas, que estão diante de alguém que pode vender para eles os mantimentos que eles tanto desejam. Versículo 7. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhes com rudeza, de onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. Mais na frente a gente vai ver, parece-me que depois do versículo 20, 21, 22 e 23, que José, que dominava a língua egípcia, não quis falar na língua deles, porque José estava acompanhado de um intérprete. Vamos descobrir isso, por favor. 23, exatamente. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. Então faz sentido, porque a informação, comportando-se com eles como um estrangeiro. Ora, um estrangeiro fala uma língua diferente. José parece então que dominava 2 línguas, a língua hebraica e a língua egípcia. Só que ele, na frente dos irmãos, obviamente, um pouquinho de teatro, evidentemente, quis falar na língua egípcia, para que eles não percebessem logo que se tratava do seu irmão. Mas como é que a maior autoridade do Egito compreende nossa língua, nós que somos uma confederação de tribos? Enfim, na verdade não era nem confederação de tribos, eram meninos, filhos de Jacó, uma família que ainda não havia crescido tanto. Muito bem, rudeza. Agora começa, se alguém quiser interpretar como um pouquinho de pirraça, como um pouquinho de vingança, etc., vejam, é possível, eu respeito quem interpreta isso, mas inserindo essa rudeza, essa falta de educação, essa brutalidade, que vai evoluir, que vai também se transformar numa afirmação: vocês são espiões, etc. Não, nós não somos espiões, eu vou prender vocês, e se vocês, cadê o irmão de vocês? Está vivo, um vai ficar aqui, e tragam o irmão de vocês, que eu quero saber se vocês são espiões ou não. Enfim, ele vai ser duro, os irmãos dele, todos eles, vão passar 3 dias na cadeia, presos, como ele passou 2 anos, bem,
é um vingativo, é um pirracento. Eu não interpretaria isso. Eu interpretaria como, sim, às vezes é oportuno que as pessoas que nós amamos sofram um pouco. Às vezes é oportuno que nós castiguemos um pouco as pessoas que nós amamos, obviamente com uma finalidade nobre. Mais para frente José vai se dar a conhecer, José vai chorar feito uma criança, uma primeira vez, uma segunda vez, me parece que uma terceira vez, quando encontrar o seu velho pai, e assim por diante. José, um homem de coração grande, um magnânimo, uma pessoa que vai perdoar os seus irmãos, mas não agora, talvez ele já tenha perdoado nesse exato momento, mas só vai revelar para eles que os perdoa um pouquinho mais para frente. Então, vai começar uma estratégia para descobrir se o irmão está vivo, se o pai deles está vivo, para trazê-los para perto de si. Estamos diante, caríssimos internautas, estamos diante de uma das mais belas páginas da literatura mundial. Esse é um dos capítulos mais comoventes, não só da Bíblia, mas de toda a história da humanidade. Uma lição impressionante de perdão, de várias lições, de misericórdia, de magnanimidade, de compaixão, de ternura, de emoção. Um capítulo que nos toca a todos, que nos comove a todos. Um capítulo que traz tantos ensinamentos de quem começa a perceber a loucura que fez, a maldade que fez, e que agora estão colhendo a perversidade que fizeram lá no passado, não é? É o velho ditado da colheita da semeadura, não é? É a regra que São Paulo coloca em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso ele colherá. Nada que nós façamos nessa vida, de bem ou de mal, cairá por terra e deixará de ter suas consequências também para nós. Peguemos um exemplo bem simples. Um bom filho, um filho obediente, um filho amável. Muito provavelmente essa pessoa, homem ou mulher, vai ser, Deus vai lhe presentear com um bom esposo, com uma boa esposa. E quem cuidou, quem está cuidando do seu velho pai, da sua velha mãe, né? Deus vai acumulá-lo com tantas bênçãos, com tantas graças. E o contrário também. O contrário também. É uma lei que Deus colocou na aventura humana. E esse capítulo, também do triunfo da misericórdia sobre a maldade, o triunfo da grandeza de alma sobre a mesquinhez dos irmãos, que vão se humilhar, e vão chorar, e vão pedir perdão, etc, etc. Um capítulo, sem dúvida alguma, uma das páginas mais bonitas do Antigo Testamento, e eu diria, da literatura mundial. Literatura mundial, você pode encontrar muitas páginas bonitas de mitos, de deuses, de semideuses, a história de Hércules, os seus trabalhos e assim por diante, mas de personagens reais, essa sem dúvida é uma das páginas mais bonitas. Muito bem, então vamos continuar com a brutalidade de José. Brutalidade, no meu entendimento, aparente. Foi assim que José reconheceu a seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Vamos calcular a idade de José quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Qual a idade? 17 anos. Lembram disso? No encontro passado? Muito bem. Quando ele começou a reinar no Egito, tinha quantos anos? Vimos no encontro passado? 30 anos. Então, de 17 para 30, nós temos 13 anos. 13 com mais 7 anos de fartura. 13 com 7, 20 anos. Aí vejam, não sabemos se esse fato aconteceu no primeiro ano da penúria ou no segundo ano da penúria, etc. O fato é que estamos pelo menos 20 anos depois que eles venderam o menino. Ora, 20 anos, muita coisa muda. Nossa aparência muda. E lembrem-se também que estamos diante de um homem muito bem vestido. Lembram da roupa de linho dele?
certamente a indumentária, não é? Não sabemos se era tiara, se era alguma mitra que ele utilizava, e certamente a maquiagem, que fazia parte dos altos dignatários da corte egípcia, e também esse homem falando não em hebraico. Então não dá para reconhecer. Então faz realmente muito sentido o versículo 8. Versículo 9. E lembrava-se dos sonhos que tivera outrora a respeito deles, disse-lhes: vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. É claro que se no versículo 6 é dito que eles o reconheceram, que ele reconheceu os irmãos, é claro que essa afirmação, ela é pedagogicamente uma estratégia para cavar deles informações, puni-los um pouquinho e depois, evidentemente, dar-se a conhecer como o irmão deles. Muito bem, então, no versículo 9, não tenho nada a dizer, apenas pontuar que os pontos fracos do país é uma expressão genérica. Obviamente que o Egito, como é hoje, é um país com fronteiras bem delimitadas, e nas fronteiras os países do Oriente Médio, quem já foi lá sabe que em qualquer fronteira sempre tem um posto policial, ou então soldados do exército guardando fortemente. Lembrem-se das tensões que existem, hoje menos, mas já houve guerra entre Israel e Egito, na fronteira, uma fronteira muito bem protegida, muito bem vigiada, pelo menos da parte de Israel. Mas o Egito, naquele tempo, não tinha essa conotação. Então, os inimigos do Egito podiam invadir sem grande dificuldade e colocar em risco a incolumidade da plantação, da criação de animais e do próprio povo e do próprio exército. Punham em risco esses invasores a própria existência do império. É claro que ele aqui não afirma do fundo do coração, é uma estratégia, mas pontos fracos do país, aqueles lugares, aquelas partes do império egípcio que não eram bem vigiadas, que não eram bem protegidas. Versículo 10. Não, meu Senhor, responderam, teus servos vieram comprar víveres. Meu Senhor, vejam, meu Senhor, os irmãos se dobrando diante daquele que eles queriam ver morto. Aliás, com exceção de Rúben, que foi o único que conseguiu convencê-los a não matar o menino e a colocá-lo na cisterna. E Judá, depois que diz, vamos vendê-lo, então Rúben consegue convencê-los a colocar na cisterna, e Judá consegue convencê-los a vender o menino para mercadores do Egito. E agora chamam José de meu Senhor. Versículo 11. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos gente honesta, teus servos não são espiões. Aqui só um pouquinho de ironia. Somos gente honesta. Talvez sem dúvida alguma agora, porque antes não foram não. Homens honestos não sentem ódio pelo irmão, muito menos maquinam a morte do irmão. Mas muitas águas passam debaixo da ponte, não é? E agora eles estão em extrema aflição. No fundo são gente honesta, porque não são bandoleiros, não são ladrões, não são assassinos. Exceção feita a esse fato passado, teus servos não são espiões. E aqui vejam, somos todos filhos de um mesmo pai. Dificilmente um pai manda espiões, filhos seus, para uma terra. Os filhos do mesmo pai, muito provavelmente. Claro que estamos diante aqui de alguém que é irmão deles, mas 10 meninos, certamente um se pareceria muito com o outro. Pelo fenótipo, dá para perceber. É claro que em certos casos nem tanto, mas 10 meninos dá para você perceber, tanto pelo tamanho quanto pela escadinha também, pelo semblante, que esse daqui é irmão daqui. Então vejam,
faz sentido. O que eles disseram faz sentido. Nós não somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Qual é o pai, rei, sei lá, que manda espiões para uma terra seus próprios filhos? É uma missão arriscada. Os espiões podem ser descobertos, podem ser presos e podem ser executados. Faz sentido. Versículo 12. Não é verdade, disse-lhes ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Aqui é um pouquinho de teatro. Ele sabe que eles estão falando a verdade, mas é o jogo de José que vai se revelar providencial. Eu diria, é a única forma, ou talvez a forma mais eficaz, para trazer o pai de volta e para trazer o seu irmão muito amado que saiu do mesmo ventre, Benjamim. Que, aliás, vai ser tratado aqui agora, sem que José tenha perguntado. Jacó vai ser citado implicitamente e o seu irmãozinho, o irmão de José, também vai ser citado. Chegamos ao versículo 13. Eles responderam: somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa de nosso pai, o outro já não existe. A informação é absolutamente verdadeira, porém, o outro que já não existe, que eles pensam que morreu, quer dizer, eles viram o menino vivo, sendo entregue aos mercadores. Julgavam eles que o menino havia sido morto, seja no caminho para o Egito, ou talvez no próprio Egito, na cabeça deles. Versículo 14. José disse-lhes: é bem como eu disse, sois espiões. O jogo de José é claro: eu não vou ceder, eu não posso me dar a conhecer agora, e já que eles trataram do meu pai e do meu irmão, vamos ver onde isso vai dar. Aliás, versículo 15. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Eu destaco aqui o pela vida do faraó. Isso é um juramento. Juro por Deus, digamos assim, que aliás era uma expressão muito comum também entre os hebreus. Vamos dar uma olhada, por favor, em 2 Samuel 15, 21. Mas Etai respondeu ao rei: pela vida do Senhor e pela vida do rei meu senhor, onde estiver o meu senhor e rei, ali estará também o teu servo, tanto para a morte como para a vida. Então, essa expressão que José utiliza aqui era uma expressão muito comum quando alguém queria dizer realmente a verdade, queria que sua afirmação, sua promessa, sua intervenção fosse acreditada por quem estava ouvindo. Se fazia esse recurso: juro por Deus, juro pelo rei, juro pela vida de Deus, juro pela vida do rei, etc. Ainda no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 2, 4 e 6. Aqui é Elias sendo arrebatado ao céu, e essa afirmação que era muito comum em Israel. E Elias disse a Eliseu, versículo 2: fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel. Versículo 4. Elias disse-lhe: fica aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei. E chegaram a Jericó. E versículo 6. Elias disse-lhe: fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E partiram juntos. Então, eu juro por Deus, pela autoridade de Deus, etc. Obviamente que a disciplina de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do juramento, todos nós sabemos. Eu acho que aqui é importante fazer alusão a Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus,
nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do maligno. Não é o momento de citar algumas exceções a esse princípio de Nosso Senhor nas cartas do apóstolo Paulo. Juro que por Deus e não minto, diz o apóstolo Paulo, numa circunstância onde está afastado absolutamente o risco de profanar o nome de Deus. Isso a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica. A Igreja admite que em determinadas situações solenes, como por exemplo num julgamento, em juízo, alguém possa, em nome de Deus, jurar sem que isso, sem dúvida alguma, fira a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Promete dizer a verdade em suas declarações diante de Deus? Prometo. Ou jura dizer a verdade em suas declarações diante de Deus? Juro. A Igreja, no Catecismo da Igreja Católica, nessa situação, contemplando a disposição do apóstolo Paulo aqui citada, mas podemos retomar isso em outra ocasião, não vê nenhum conflito entre essa situação excepcionalíssima e o princípio, a regra dada por Jesus. O que Jesus combate aqui, ou seja, é a duplicidade, a falsidade, o fingimento, a hipocrisia, o perjúrio de você invocar o nome de Deus para justificar uma mentira ou para não dizer a verdade. Então, somente para recordar que pela vida do faraó é um juramento. Então eu estou jurando pela vida do faraó, ou seja, eu estou prometendo, vocês não vão sair daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Versículo 16. Mandai um de vós buscá-lo, enquanto isso ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, sois espiões. É o primeiro plano de José, que na verdade vai voltar atrás. Ele já quer que um vá, e os outros fiquem presos. Parece depois que ele muda, versículo 17, e mandou metê-los numa prisão durante 3 dias. Então, depois desses 3 dias, ele vai mudar. Ou seja, ele quer que um vá e os outros fiquem. Depois ele manda para a prisão os 3 e decide que todos vão e só fica um. Que é no caso, Simeão. Simeão que vai ficar preso. José mudou. Eu pergunto por que essa mudança? Essa mudança não dá para dizer com exatidão. Talvez fosse uma forma segura de barganhar. Talvez ele tivesse também pensado um sozinho. É muito arriscado. Talvez ele não consiga chegar. Vai estar exposto a muitos ladrões. Pode ser assaltado. Enfim, não dá para dizer por que essa mudança de José. Mas foi uma mudança providencial. Ele teve a humildade de dizer que essa não era a melhor estratégia. Mas ainda estamos, por favor, no versículo 16 e versículo 17, durante 3 dias. Versículo 17, 18. No terceiro dia, José disse-lhes: fazei isto e vivereis, porque sou cheio do temor a Deus. Temor a Deus. Nós já falamos no encontro passado o Espírito de Deus, quando Faraó perguntou quem no Egito seria cheio do Espírito de Deus para realizar aquela empreitada. Temor de Deus, Espírito de Deus, não vamos falar mais disto. Fazei isto e vivereis. Aqui é uma ameaça, não é? Ou seja, um de vocês vai, os outros todos ficam presos. Se vocês fizerem isso, isto é, se o filho mais novo de vocês voltarem, eu saberei que vocês não são espiões.
Caso contrário, se ele não aparecer, saberei que vocês sois espiões e, obviamente, que essa ameaça de morte aqui, vivereis. Fazer isto e vivereis significa, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Estamos diante de uma ameaça, é uma ameaça mesmo. Versículo 19: se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido. Vejam a mudança. Antes todos ficam presos e um vai. Todos ficam presos e um vai. Agora já é o contrário. Que um dentre vós fique detido em prisão e os outros partam levando o trigo para alimentar vossas famílias. Partam levando o trigo. Agora é hora de olhar Gênesis capítulo 50, versículo 20, porque aqui temos uma frase impressionante que nos interessa a todos que acreditamos na divina providência. E obviamente o famoso texto de Romanos 8, 28, que me toca muito a mim. Deus, na sua infinita sabedoria, é tão poderoso, os seus mistérios são tão abismais, os seus caminhos são tão imperscrutáveis para nós, que ele, diante de uma maldade horrível que se faz agora contra quem quer que seja, Deus sabe tirar disso um bem infinitamente maior. E é José quem vai dizer isso. Gênesis capítulo 50, versículo 20, uma das frases mais bonitas do livro do Gênesis. Isso nos toca a todos. Qualquer pessoa que esteja me ouvindo pela internet, qualquer um de vocês aqui presente, essa frase é para toda a nossa vida. Vamos ler em voz alta? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, como se conservasse a vida a um grande povo. Com que se conservasse a vida a um grande povo. Sublinhem isso, por favor. Deus tirou daí um bem. Vossa intenção era de fazer-me um mal. Que coisa, que coisa, que coisa. Qual era a intenção do diabo quando conseguiu convencer Judas Iscariotes a trair Jesus? Matar Jesus, não tem para onde correr. Matar Jesus. E Deus Todo-Poderoso tirou daí um bem. Qual foi? Derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos salvou. Nos reconciliou com o Pai na força do Espírito Santo. Bem, se esse mistério da maldade de Judas, Deus soube tirar dele um bem, quanto mais os outros. Obviamente que existem mistérios horríveis, maldades perversas, inomináveis, e nós nos perguntamos, e aqui nossa razão silencia e se dobra diante de Deus. Determinados males que às vezes se procrastinam, que às vezes se dilatam no tempo, que às vezes se espalham em vários lugares do mundo. Meu Deus, vossa intenção era de fazer-me um mal, mas Deus tirou daí um bem. E Romanos 8, 28, Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. E aqui é que reside a nossa fé na providência. Meu Deus, tal pessoa me fez um mal, ou tal pessoa me está fazendo um mal. Eu creio que tu tirarás disso um bem tremendo para a minha vida, que eu sairei fortalecido, que eu sairei amadurecido, que eu sairei abençoado, que aquilo que essa pessoa pretende tirar de mim, tu me concederás muito mais. A fé na providência, o mistério do mal e a providência divina. Muito bem, versículo 20. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. E foi,
o que fizeram. Ou seja, o plano de José é claro: eu quero meu filho, eu quero meu irmão aqui, e por tabela, meu velho pai também, não é? Aliás, o pai ele ainda não tratou, ele vai tratar quando se der a conhecer aos irmãos. Meu velho pai ainda vive, sim, nosso pai está vivo, etc. Mas essa cena bonita é um pouquinho mais para a frente. Por enquanto, é o caçulinha, é o filho dele, é o irmão dele. Bem, versículo 20, avancemos. Disseram uns aos outros, versículo 21. Assim, atenção, agora vai haver um diálogo na frente de José. E José se faz de rogado, achando que não está entendendo. Afinal de contas, ele está falando a língua egípcia, porque está falando com um intérprete, e o intérprete, não sabemos quem é, nem sabe, nem imagina que José é irmão deles, e eles são irmãos de José. Vai começar uma, digamos assim, uma reflexão, um exame de consciência, também extremamente importante para nós. Também extremamente importante para nós, porque se certas desgraças, se certas agruras baterem à nossa porta, há certas agruras que não têm nenhuma relação com o nosso passado, mas outras podem ter, e é muito importante que a gente se pergunte, não é? Aquela velha pergunta: o que eu fiz para merecer isto? Seria muito oportuno que a natureza humana tivesse a humildade de voltar no tempo, para perceber se lá atrás não fomos malvados, desumanos, perversos, não fomos implacáveis, agressivos com uma determinada pessoa, que talvez nem tinha essa noção, né? E aquilo passou, muito tempo depois veio. Na minha terra se diz rebordosa. Se diz rebordosa aqui, vem a resposta de Deus, né? Com Sedex, com aviso de recebimento. Está aqui para você. Está aqui um recadinho, né? Uma recompensazinha pelo mal que você fez lá atrás, sujeito. E é o que vai acontecer agora. Disseram uns aos outros. Portanto, é um diálogo. É um diálogo. Em verdade, espiamos o crime cometido contra o nosso irmão, porque víamos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis porque veio sobre nós essa desgraça. Faz sentido, mas não tem para onde correr. É a regra. Gálatas capítulo 5, capítulo 6, versículo 7. O texto vocês já sabem. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Nem sempre nós temos essa capacidade, pela negligência que passa pela nossa cabeça, que o mal que nós praticamos aqui e agora, a gente esquece e acha que o próprio Deus esqueceu. O próprio Deus esqueceu, como se Deus tivesse em crise de amnésia, mas é o fim da picada, não é? Muito provavelmente uma séria análise se nos colocaria diante de fatos. Não estou dizendo que isso é uma regra para todos, mas o nosso passado que só Deus conhece e que nós sabemos, mas já nos esquecemos. Daí a importância, vejam como a igreja é sábia, de se fazer exame de consciência todos os dias, para que a gente não vá acumulando pecado ao longo da semana, dos meses, etc. Quando foi sua última confissão? Não, faz 2 anos. Como é que em 2 anos você vai conseguir lembrar? Se eu não consigo lembrar nem qual foi a frase que eu disse a Jesus diante do Santíssimo hoje, como é que eu vou conseguir lembrar o pecado que eu cometi há 4, 5 meses atrás? Daí a importância de fazermos diariamente o exame de consciência. Aqui eles estão recordando aquilo que aconteceu 13, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Muito bem. Não vos tinha eu dito, disse-lhe Rúben, para não pecardes contra o menino? Não quisestes ouvir-me? E eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Falou o menos mal, na época, lembram? Menos mal porque, temos que reconhecer, pelo menos ele conseguiu convencer os irmãos a não assassinar o menino. Na verdade, ele queria
colocando o menino na cisterna, depois que eles partissem, ele queria voltar e pegar o menino e devolver para o pai. Lembram disso? Lembram disso? Não é o momento de nós voltarmos, né? Então, digamos aqui, no versículo 22, ele tem autoridade moral para dizer isso. Foi um pouco canalha, evidentemente, porque ele concordou que o menino fosse vendido. Na verdade, ele até consentiu com o propósito de ajudar. Então, ele foi fraco, porque poderia peitar, digamos assim, os irmãos e dizer: eu não admito nem que ele seja morto, nem que seja vendido, porque é nosso irmão. Será que o menino, por fraqueza, com medo de levar uma surra e de ser vendido ou morto também, eu vou ficar calado e pelo menos vou propor essa? Bem, Deus Todo-Poderoso é quem sabe, Deus Todo-Poderoso é quem julga, mas de todos foi o que, digamos assim, fez um bem. Pelo menos o menino viveu, não é? Então, ele falou com autoridade aqui, ele tem o direito de falar e nenhum outro contestou, porque o que de fato é verdade, para não pecar, diz contra o menino, pecar matando, mas vender também é um pecado, e nesse sentido o próprio Rubem participou, mas um pecado menor, porque entre vender um irmão como escravo e matar o irmão, obviamente que matar o irmão é um pecado maior. No versículo 22, repare, eis que agora nos é reclamado o seu sangue. Na cabeça deles, o menino foi vendido como mercadoria e foi morto. Então o sangue dele foi derramado, mas na verdade não foi, porque o filho está ali, o irmão está ali e é José. Versículo 23. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque lhes tinha falado por meio de um intérprete. Bem, pelo que vai acontecer daqui a pouco, quando José vai sair e vai chorar, a gente percebe que o irmão está com um nó na garganta, está comovido, está querendo chorar, porque ali vem à mente tudo isso, o sofrimento que ele passou, os gritos que ele diria: não me matem, não me matem, não me matem, enfim, me deixem vivo, e a raiva deles, enfim, tudo isso passa a cabeça, e o constrangimento que ele passou como escravo, todos esses anos no Egito, o tempo da prisão, horrível, 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 horrível. Então é uma cena comovente, porque os irmãos estão desunidos, a ficha agora, digamos assim, está caindo, eles estão fazendo essa associação necessária de que o sofrimento deles agora é pela maldade que eles fizeram com o irmão. Uma cena realmente comovente, extremamente comovente, dolorosa para todo mundo. Aqui estamos no auge da comoção, discussão entre eles, e José, só Deus sabe como está se aguentando. Versículo 24. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes, e escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. Simeão é o mais velho ou é o mais novo? Nem qual é o que vai perder o direito de primogenitura por ter dormido com a concubina de seu pai? Rubem. Simeão é o segundo. Vamos dar uma olhadinha. Simeão é o segundo. Gênesis capítulo 49. A bênção de Jacó, que a gente vai chegar daqui a uns 2 meses. Gênesis 49, o primeiro a ser abençoado é Rubem, versículo 3, depois vem seu irmão Simeão, e vem o terceiro, que é Levi. Muito bem, então, Rubem, por que José escolheu Simeão para prender? Por quê? Eu vou explicar por quê. Quem vai tentar barganhar, quem vai tentar convencer o velho Jacó, que não quer ceder Benjamim, é exatamente Rubem. Rubem é que tem o direito de primogenitura, que ainda não perdeu. Rubem é o filho mais velho, portanto é a maior autoridade dentre os irmãos, precisa voltar. O pai não quer deixar o menino, e aí Rubem se adianta. O senhor pode matar meus 2 filhos, se eu não garantir trazer de volta Benjamim. Mas isso é um assunto não para hoje, mas para a semana que vem. Então, José prende o seu irmão Simeão, que
na linha da hierarquia. É o segundo. A cena é na presença deles. Imaginem o sofrimento do próprio Simeão, imaginem o sofrimento dos irmãos, e imaginem o sofrimento de José também, que já tinha saído para chorar. Versículo 25. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Aqui nós temos mais uma prova da grandeza de José, sem que os irmãos soubessem. Aquilo que eles vieram buscar, eles receberam, trigo, e ainda receberam as provisões para o caminho, portanto, alguma coisa à parte, a mais, e o dinheiro dentro dos sacos de trigo. Que grandeza de coração, que magnanimidade, né? Avante. Eles carregaram trigo sobre os seus jumentos e partiram. Eles não sabem que dentro dos sacos de trigo está o dinheiro. Avante. Na estalagem, abrindo um deles o seu saco para dar de comer ao seu jumento, viu que o seu dinheiro estava na boca do saco. Aqui o curioso é que só um descobre. Todos vão descobrir que cada saco seu tem o dinheiro só na presença do Pai, o que vai deixá-los estupefactos. Como, na verdade, é a interrogação, a perplexidade do versículo seguinte: devolveram-me o meu dinheiro. Ele não sabe quem devolveu, não sabe quem foi o autor dessa iniciativa. Disse ele aos seus irmãos: ei-lo aqui no meu saco. Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto, disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? Aqui estamos já diante da devolução. O Deus que castiga é o mesmo Deus que ama, e quando Deus castiga, quando Deus pune, no sentido bíblico, não no sentido humano. É claro que a Bíblia fala centenas e centenas de vezes do castigo divino, a ira de Deus, diz o Apocalipse, a ira do Cordeiro, etc. Já vimos aqui em 6 anos de estudo da palavra de Deus, que todas essas afirmações, quando tocam Deus Todo-Poderoso, não podem ser interpretadas à maneira humana. Castigo de Deus é a amorosa correção de Deus à criatura, para que se corrija, para que se converta, para que se purifique. É nesse sentido que se fala do castigo de Deus. Aliás, carta aos Hebreus, aqui nós temos um texto luminoso, Hebreus 12, de 4 a 8, um dos textos mais fantásticos a respeito do castigo de Deus, da fúria de Deus, da ira de Deus. Palavras, sobretudo, por favor, gravem isso. Palavras, sobretudo, que não significam o sentimento humano, a fraqueza humana, a pirraça, o ódio, o desejo de ver o mal da pessoa. Esse não é o sentido da palavra correção em Deus para conosco, da palavra castigo em Deus para conosco. Ainda não tendes resistido até ao sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação, que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Grave essa palavra correção. Não desanimes quando repreendido por ele. Gravem também repreensão. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Eu penso que é um texto magistral. É um texto belíssimo para a gente compreender o papel da correção, o papel do castigo de Deus na nossa vida. Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer corrigidos, porque nos quer purificados, porque nos quer amadurecidos. Bem, eu vou parar por aqui. Já estamos a 55 minutos da nossa aula, até porque a cena
no Egito acaba aqui. O versículo seguinte vai começar já na Palestina, com o velho Jacó, onde eles vão narrar a história e mais comoção virá por aí, nesse capítulo impressionante que nos toca a todos, de uma reviravolta impressionante na história dessa família, a nossa família, os nossos primórdios estão aí. Até o próximo encontro, boa noite.